caros colegas, boa tarde. É um grande prazer, né, poder participar desse evento, que eu imagino, né, que é um evento histórico, de uma importância histórica para a área de biblioteconomia e ciência da informação no Brasil. Estou muito honrada de poder participar desse evento, na medida em que durante, né, esses 2 dias eu imagino que esteja sendo possível discutir uma série de questões ligadas ao nosso fazer profissional, às nossas reflexões desenvolvidas no âmbito das pesquisas que trabalhamos. Foi um grande desafio também o convite e o tema sobre o qual eu deveria falar, né? O tema, então, é população negra e o papel da biblioteconomia na redução das desigualdades. Quer dizer, eu diria que é um desafio para a vida inteira, né? Eu penso que é um desafio para a vida inteira na medida em que eu estou nesse campo há 30 anos, embora eu tenha só 25, estou nesse campo há 30 anos e esse é o primeiro esforço científico grande, né, em que agrega pessoas do país inteiro para poder discutir o papel, né, qual que é o nosso papel como profissional da informação nessa discussão, né, na luta antirracista. Então eu imagino que a alegria que deve estar sendo vocês estarem aí todos reunidos e conhecendo, tendo a oportunidade de se ouvir, né? Acho que um dos problemas, né, do fato de nós pertencermos, né, a um país continental é exatamente essa, às vezes, dificuldade da gente se encontrar, se olhar olho no olho e produzir uma reflexão, né, que possa dar conta do nosso trabalho, né, ao longo do tempo. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar enormemente, né, a iniciativa pelo desenvolvimento desse trabalho e de dizer que aqui eu não falarei, né, conforme eu disse, né, eu deveria falar como é um projeto de vida toda. Então, assim, só daqui a muitos anos eu terei condição de responder, né, ou me aproximar da resposta que está pressuposta aí nessa minha fala. Então, no lugar disso, eu preferi falar, né, de algo que tangencia essas questões, e que a gente lida com ela, né, é uma questão com a qual a gente lida no nosso cotidiano profissional e nas reflexões que a gente desenvolve no âmbito da pesquisa e também na estruturação dos modelos de formação, né, que a gente tem no país. Eu optei então por falar sobre epistemicídio, subalternidade e naturalização do privilégio, enfrentamentos e urdiduras no contexto da biblioteconomia. Então eu penso que talvez mais adequado falar disso, exatamente porque quando a gente está falando de redução das desigualdades, efetivamente há um desdobramento, né, nesse trabalho que a gente realiza, há um desdobramento efetivo no nosso trabalho, mas o enfrentamento cotidiano da atividade do bibliotecário, do profissional da informação, é exatamente esse enfrentamento na organização, na proposição, na difusão de informações e conhecimentos que por vezes estão comprometidos com uma ideia que não nos é cara, que é a ideia do epistemicídio, né? Então eu falar um pouco sobre isso, falar das subalternidades como um projeto político e também falar dessa naturalização do privilégio que por vezes nós, como profissionais da informação, a gente viabiliza sem mesmo fazer a crítica, né? Então eu penso que aqui não é uma fala de autoridade que eu trarei, né? Afinal de contas, isso não é o resultado de uma pesquisa que eu tenha feito, mas é o resultado desses anos envolvidos com ensino, pesquisa e extensão no campo da ciência da informação, notadamente com a formação de bibliotecários, né? Então isso me
Essas questões sempre estiveram presentes, né, no meu cotidiano como profissional, e é em função disso que eu trago aqui para vocês algumas questões para tratarmos. Então, falando um pouco do contexto, do contexto em que essa ideia de subalternidade, de epistemicídio e de privilégio, e como é que, de certo modo, a ação bibliotecária, se ela não é crítica, se ela não está informada, né, por uma perspectiva crítica de conhecimento e informação, ela pode viabilizar isso, né? Então, eu tenho falado disso, né, tenho participado de alguns outros eventos, então certamente quem me ouviu em outros momentos vai me ouvir repetindo, porque eu não estou trocando, né? Não estou trocando de ideia, eu estou numa tentativa de verticalização desse tema. Então, falando um pouco desse contexto, né, que envolve a temática que eu proponho, e pensar a desigualdade e a biblioteconomia nesse cenário, então falando um pouco desse cenário, uma das coisas que a gente vai perceber, numa certa medida, são como que a biblioteconomia ela viabiliza em certa medida formas desiguais de distribuição da violência e dos acessos, né? Às vezes sem mesmo saber, né? ou ter clareza a respeito disso. Então, quer dizer, é sempre importante a gente pensar que os espaços de conhecimento e de informação, dentre os quais a biblioteca faz parte, são espaços de disputa de poder, né? E nessa perspectiva é importante a gente perceber que a nossa ação, né? A nossa ação como profissional da informação à frente desses espaços, né, como gestores, como organizadores dessas informações, em certa medida, se a gente não tem clareza, né, de como encaminhar, a gente acaba por viabilizar essa distribuição desigual da violência e também reduzir, tornar rarefeitas as possibilidades de acesso à informação, na medida que a gente não tem clareza, né, a respeito das formas, né, das formas críticas com as quais a gente deveria estar lidando com esse conhecimento. Uma outra coisa, assim, não está numa ordem aqui, né, de grandeza a essas questões que eu estou trazendo, mas uma outra questão que surge aí é exatamente, e que vai, vamos dizer assim, vai emoldurar, por assim dizer, a nossa atividade como profissionais da informação, em certa medida, né, sendo o Brasil uma ex-colônia, a prevalência, né, ou a permanência de certos modelos coloniais, né, semióticos. Eu vou chamar de semioses coloniais aqui, mas é uma visão de mundo colonial que perpassa os nossos instrumentos e as nossas práticas profissionais, né? Então, a nossa ação profissional, por vezes, ela tá plena, né, desses movimentos, e que às vezes a gente não se dá conta, né, da existência deles. Uma questão que eu quero tratar aqui mais pra frente é a ideia mesmo de naturalização do privilégio, né? Porque quando a gente está falando do cenário atual do Brasil, a gente está falando de um acesso contingente à informação, né, para o bem e para o mal, né, ou seja, uma produção deliberada de desinformação. E, em certa medida, o fato da biblioteca por vezes não ter como projeto estar presente onde as camadas populares estão, acaba também por naturalizar esse privilégio, né? Então, quer dizer,
quem tem acesso a uma boa escola, quem tem acesso ao centro da cidade, quem tem acesso a centros culturais posicionados em lugares X, Y ou Z, que serão as pessoas que terão acesso a essas informações, né? E além disso, né, não se trata apenas, né, quando a gente está falando aqui de desigualdade, a gente não está falando apenas do acesso à informação mesmo, né? A gente está falando também a gente também está falando da qualidade dessa informação, né? A qualidade desse discurso ao qual as camadas sociais diversas elas estão tendo acesso. Então é importante a gente tomar isso também como referência. Um outro aspecto que eu gostaria de tratar também é que nesses tempos, né, nesses tempos em que tem havido uma tomada de consciência dos profissionais da informação e tem havido também uma tomada de consciência da população negra em geral, né, dos não brancos em geral, por outro lado, assim, há uma aqui, né, eu tô fazendo um pós-doutorado aqui na França e o que a gente vai perceber é uma semelhança no modo de entendimento em relação a essa questão. O que a gente vai perceber é assim uma preocupação das camadas não negras, né, dos segmentos não negros da sociedade, de que a nossa tomada de consciência e o nosso desejo de fortalecer uma luta antirracista como se fosse revanchismo da nossa parte, né? Como se não tivesse aí fosse legítimo mesmo a nossa possibilidade de produzir conhecimento nos nossos próprios termos, né? Então, por um longo tempo, né, o campo da biblioteconomia se pensou como um espaço de difusão de informação, né, assim, quase que um circulador, né, um intensificador da circulação, né, da informação, mas sem necessariamente estabelecer uma crítica em relação à natureza dessa informação que a gente estava produzindo, né? Então essa é uma questão complexa também que é necessário a gente tomar em conta, né? Então isso vai levar a que tipo de coisa, por exemplo? Pode levar a uma comodificação dos nossos aparatos críticos, né? Na medida... Então, é preciso dizer que os brancos, em certa medida, né? Essa camada... Porque no Brasil é absolutamente complexo da gente falar nisso, sobretudo quando a gente está falando da distribuição do privilégio, né? Aí, assim, parece que quando a gente vai discutir ou questionar o privilégio, parece que então somos todos iguais, né? E quando a gente está discutindo exatamente as dificuldades, a redução do acesso, aí há uma tentativa de se pensar que não, não é bem assim, é seu ponto de vista, isso é mimimi, você está um pouco afetado, né? Então, tem um pesquisador que eu tenho lido e que me agrada muito as coisas que ele trata, ele se chama J. Mombassa, e ele tem falado muito desse extrativismo amigável, né, que é exercido sobretudo no contexto acadêmico, onde a grande parte das pessoas que integram esse evento de hoje estão, seja como profissionais da informação nessas instituições, seja como pesquisadores, né, no nível de mestrado, doutorado e na graduação mesmo. Então a gente está falando um pouco da atenção que a gente tem que dar para essa comodificação dos nossos aparatos críticos, quer dizer, quando a gente finalmente se organiza e se estrutura criticamente para poder para urdir novas solidariedades, o que vai acontecer?
a gente vai estar sempre premido também por essa perspectiva de um extrativismo amigável, né, das nossas questões, né? Então é como se a gente tivesse que terceirizar o tempo inteiro a fala sobre nós mesmos, né? Então tem uma tendência, né, de uma aproximação de um segmento não negro, né? Que sob a forma de solidário reivindicaria também esse lugar de fala, né? Então é uma questão para se pensar, e a biblioteca é o espaço que pode abrir possibilidades para as comunidades se repensarem, se construírem, né, também. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção para essa ideia para a centralidade que a gente tem dado para a tecnologia, né? Para a centralidade que a gente tem dado para a tecnologia em detrimento, né, das interações sociais, né, em detrimento da construção social mesmo desse saber. Então a gente subsume tudo ao tecnológico, né, como se o tecnológico tivesse condição de resolver todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, né? Então, se a gente for ver o estado, o momento atual do Brasil, né, e a sobreposição de versões, né, ou conforme tem se notabilizado, assim, de fatos alternativos, né, a sobreposição de fatos alternativos, a gente tem a sensação de a gente estar vivendo num mundo paralelo, né, como se a gente estivesse num mundo paralelo e em que a gente entra e sai dele ao nosso bel prazer, e a gente sabe exatamente que não é bem verdade isso, né? Quer dizer, a ausência de um aparato crítico, informacional crítico, vai deixar as pessoas numa espécie de um limbo, assim, né? Em que as forças de poder que existem no Brasil hoje, né? As forças obscuras de poder que têm vindo à luz exatamente pela força informacional, elas podem mobilizar essas populações, essas camadas populacionais para lá e para cá, com a força de um clique de mouse, né? Ou uma mensagem que se encaminha pelo WhatsApp, né? Então nos parece, né, quando a gente está falando de desigualdade, o que a gente tem percebido é que esses aparatos informacionais que têm sido construídos à nossa revelia, eles têm construído uma semiose de plenitude, né? E as pessoas estão numa miséria informacional absurda, e, né, então é importante a gente tomar para a nossa profissão, para a nossa área de atuação, isso como uma questão, né, como algo que é importante, né, que é fundamental, né, para a gente poder falar para a gente falar de democracia, para a gente poder falar de igualdade, né? Se a gente falar de democracia e igualdade, é importante a gente discutir, assim, em que base estão sendo produzidas as informações que as pessoas acessam cotidianamente. Qual é a qualidade dessas informações, né? Como que as pessoas se identificam ou não se identificam com esse conjunto de informações? Como é que tem sido minado a vontade, o desejo de mudança das pessoas, né? No sentido de que não adianta se bater, não adianta lutar, porque a vida é assim e vai continuar sempre sendo assim, né? Então, há um projeto orquestrado, né, de conformação com essa subalternidade, e essa ausência, né, de potência informacional, né, no circuito de distribuição da informação, que é muito sério, né? É muito sério. Importante que a gente, na condição de profissionais da informação, a gente pense nisso, né? Obviamente que a gente está aqui para discutir o elemento racial, mas ele não funciona desconectado de outros elementos. Eu sou do grupo que
vai dar uma atenção, né, ao longo desses últimos 30 anos, vai dar uma atenção significativa para esse elemento, mas é importante que a gente saiba, né, há uma disputa, né, há uma disputa discursiva na sociedade e a gente precisa integrar essa disputa, né, numa condição protagonista, né, então aqui é um outro aspecto. Um outro elemento que eu acho importante, né, que nomeia a minha fala aqui, é a própria ideia de epistemicídio como projeto, né? Então, é importante nós que trabalhamos nesse circuito de difusão da informação, né, de qualificação e difusão dessa informação, a gente precisa saber em que medida que a gente acaba por integrar, né, por ausência de criticidade, a gente acaba por integrar, né, por silêncio também, né, ou por excesso de tecnê, né, a gente acaba por integrar esse gesto, né, que é uma tentativa de esvaziamento, né, do conhecimento que é produzido pelo outro, né, é quase que assim plasmar uma ideia de branquitude europeizante mesmo, né, como um valor a ser perseguido pela sociedade brasileira, né? Então acho que também essa é uma questão muito séria. Um outro aspecto que eu acho que é importante, né, que o Milton Santos vai chamar muita atenção, que é esse risco que a gente tem vivido hoje, que ele vai chamar lá de ação sem pensamento e pensamento desarmado, né? Então, assim, ele fala, né, de que essa ação sem pensamento, o risco que uma ação sem pensamento, né, sem um pensamento crítico, ele vem a encontrar espíritos desarmados, né, ou sem criticidade, né? Então, essa adesão à crítica, ela acaba sendo operada pela oferta, né? Oferta de um benefício, em princípio, imediato, ou mesmo a oferta da possibilidade de eu manifestar minha ira, né? Eu manifestar, assim, os meus ódios mais primitivos, né? O que a gente tem vivido no Brasil hoje é exatamente isso, né? A gente achava que estava num território absolutamente apaziguado, e o que a gente vai perceber nesse momento, né, uma autorização, né, que as pessoas têm para sair dos seus armários odientos, né, e fazer e dizer, né, e militar em causas que a gente imaginava superadas, né? Então, o que é isso se não uma indigência informacional, né? E é uma indigência informacional que vem sob a forma, assim, de uma opulência, né? Porque eu acesso leads de notícia o tempo inteiro. Então, na medida que você acessa leads de notícia o tempo inteiro, né? E aí você não... o que vai acontecer? As pessoas elas têm a ideia de que elas estão absolutamente bem informadas quando não estão, né? Então acaba que o contexto nacional atual, ele nos remete sempre para esse lugar comum, né? Esse lugar da manipulação da informação. Mas acaba que as bibliotecas, os espaços informacionais de um modo geral, eles têm por missão e obrigação mesmo, né, ser esse espaço de construção da crítica, ser esse espaço em que a pessoa, ao invés de engolir, ela libera isso e vai contrapor essas informações que ela recebe com outras informações, né? E ocorre que nesse momento a ausência de espaços críticos para isso e a permanência de espaços críticos onde os profissionais os profissionais também não estão necessariamente engajados ou comprometidos com essa ideia, acaba por dificultar ainda mais o processo, né?
Então, eu acho que essa é uma outra questão que a gente precisa estar atento. Um outro aspecto que eu chamaria atenção também é para os dispositivos de poder, né? Então, assim, pensar a biblioteca como esse dispositivo também, né? É um dispositivo de disputa de poder, né? E que às vezes toma a perspectiva de um dos lados, né? Exatamente porque vai inviabilizar ou não acreditar outras formas de produzir conhecimento. Eu acho que esse é um problema, né? Outras formas de produzir conhecimentos, conhecimentos populares, os conhecimentos autóctones, os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos ligados aos processos, né, de luta social mesmo, né? Então esses conhecimentos, eles são válidos e eles devem estar par e passo, né, nas estantes e nas nossas bases de dados, né? Então penso que esse é um outro aspecto muito importante. Uma outra questão que eu acho que é fundamental tá associada à ideia de um acesso comum, né, uma posição comum para a fala e para a escuta, né? Porque às vezes a gente imagina que a biblioteca é um espaço então só para difundir o conhecimento que já está repertoriado, né, e reconhecido socialmente. A biblioteca ela pode ser esse espaço para os debates, para a construção de novos conhecimentos, né? É preciso que o bibliotecário, negro e não negro, né, o bibliotecário como profissional da informação, ele se pensa também como produtor de conhecimento, porque aquele espaço onde ele está é um espaço de produção de conhecimento, é um espaço de tomada de decisão, é um espaço de se pensar a questão é um espaço também para a gente pensar a questão do confronto, né, dessas ideias, né? Eu acho que estabelecer debates em que pontos de vista dissonantes possam estar em disputa ali naquele cenário, eu acho que é muito importante, né? A gente vê várias experiências mundo afora e no Brasil particularmente, em que isso é muito bem sucedido, mas eu acho que é muito importante, que é uma iniciativa que eu tenho percebido, né, tenho acompanhado com grande alegria nos últimos tempos, que é esse movimento de sistematização dessas experiências, né? Então esse livro que está sendo publicado, né, que está sendo difundido nesse evento, ele é fruto um pouco disso, né? É fruto da necessidade de colocar em circulação imediatamente esses conhecimentos que a gente tem produzido, né? Então, assim, não vai ter um momento ótimo, né? Pelo menos eu acredito assim, não vai ter um momento ótimo em que todas as variáveis vão estar reguladas, a posição do Sol e da Lua vai estar absolutamente propício para que a gente comece a circular. Eu acho que é importante essas dúvidas que a gente tem, essas indagações, a gente possa construir artefatos, dispositivos informacionais que possam entrar no circuito, né, da sociedade de uma forma mais ágil também. Penso que isso tem a ver com que, na minha opinião, é um certo protagonismo crítico e informacional que precisa ser exercido a priori pelos profissionais da informação, aqui representados pelos bibliotecários, mas também que esse protagonismo ele possa ser algo almejado, né, pelos sujeitos que buscam as informações ou pelos sujeitos que necessitam dessas informações, né? Então a gente está falando hoje de uma necessidade informacional que nem sempre é consciente, né? Nem sempre o sujeito, né, o sujeito da nossa ação profissional, ele tem clareza de que ele necessita. Ele acha que ele bateu no Google ali, né, ou que ele recebeu no Zap alguma informação que já está de bom tamanho, né? Então, quando a gente fala disso,
num cenário como o nosso atual no Brasil. E a gente vai pensar, além disso, o aspecto central aqui do tema desse evento hoje, que é a temática racial, assim, a gente vai perceber que a complexidade é ainda mais elevada, né? Recentemente, um outro aspecto que atravessa isso daí é a própria ideia, né, e a dinâmica e intensificação do racismo digital, né? Que o Achille Mbembe, ele vai falar do racismo digital, ele vai dizer que é um tipo de racismo que está em toda parte e em lugar nenhum. Quer dizer, é um racismo ainda mais escorregadio, né? No sentido de que a gente tem dificuldade de repertoriar esse racismo como racismo, né? Etiquetar como racismo. E aí, então, quer dizer, a gente mal deu conta do racismo face a face, né? Do ódio face a face. A gente vai ter que dar conta das artimanhas desse racismo agora sob a forma digital. Quer dizer, não que ele é de agora, mas a gente tem percebido, né, nas respostas e no modo como as nossas práticas informacionais na internet têm sido monitoradas, de modo que a gente acede a determinadas informações em função, né, dos nossos perfis. Quer dizer, o algoritmo agora, ele dita as possibilidades de quem vê as minhas informações nas redes sociais, ou seja, ele potencializa ou ele reduz o impacto das minhas questões, né? Ele potencializa ou reduz, neste momento ele tem reduzido as possibilidades de uma disputa concreta, né, de espaço na sociedade, né? Com vistas, né, à redução dessas desigualdades. Ainda dentro desse quadro mais geral, a gente teria ainda o que a gente tem vivenciado, né? Também uma celeridade dos signos e da oferta midiática diária, né? Quer dizer, a gente não está dando conta mesmo de processar o conjunto de informações que têm sido produzidas, né? E a gente não consegue processar nem a informação e nem gerar uma crítica acerca dessas informações. Dada, assim, por vezes, assim, um dilúvio, né? Um fluxo informacional intensificado que nos dá a sensação, assim, de que a gente nunca vai dar conta. Efetivamente, os mecanismos que nós temos hoje para a produção da informação nos dizem disso. Mas ainda assim nós temos condições de criar, né, momentos né, analíticos e críticos para fazer face a esse estado de coisas, né? Uma outra coisa que atinge nossa área de trabalho, né, nossa área de conhecimento de uma forma intensificada também, é uma espécie de inoculação do espírito da produtividade, né? Então, assim, a gente está mais preocupado com a produtividade, quantos livros eu coloco na estante, do que efetivamente se aqueles livros, aquelas informações que eu processei tecnicamente, se aquilo vai alargar, potencializar a nossa ação no mundo, né? Então, acho que a nossa ação e a ação de quem nos busca, né? Busca os espaços onde a gente está trabalhando para poder conhecer, né? Então, acho que esse é um outro problema. O frenesi também da comunicação eletrônica, né? Que não nos dá tempo, né? de refletir e pensar. E essa coisa da reciclagem contínua. E também essa ideia de aceleração e excesso, né, que a gente tem vivido e que é parte de uma situação que a gente precisa fazer face. Então, dentro desse contexto assim, mais geral que eu tentei trazer aqui para vocês, é uma coisa que tem sido central, né, nessas discussões, é a própria ideia de colonialidade do poder, né? Então, assim, nunca antes na história desse país e do mundo, né,
essa ideia de colonialidade esteve tão presente em nossas vidas, né? Então acho que é muito importante a gente também pensar um pouco acerca dessa questão. Então o que seria essa colonialidade de poder, né? Os autores que têm pesquisado o decolonial, o pós-colonial, o anticolonial, eles vão concordar em um aspecto que é muito sério, é o fato de que hoje, né, o fato de ter havido, né, passado séculos, né, anos, séculos, décadas, de ruptura, né, de ruptura com a administração colonial, o que a gente vai perceber é que o subjugamento econômico e político ele permanece, né? Haja visto aí a nossa própria experiência brasileira que não nos deixa nenhuma dúvida, né? Isso significa que o que foi colonial anteriormente, hoje ele é um arranjo colonial global, né? E esse arranjo colonial global, ele se centra, né? O eixo, o modus operandi dele ele é informacional, né? O modus operandi do colonial global, ele é um modus operandi que vai agir nas nossas dinâmicas de significação, e além disso, além das nossas dinâmicas de significação, ele vai incidir, sobretudo, sobre as formas de circulação desse conhecimento, desse saber, né? Então, é uma lógica colonial que se baseava em outros. Ele era um pouco mais diversificado, e o que a gente vai perceber hoje que ele vai incidir sobre essa miserabilidade no acesso à informação, né? Então, não é a miserabilidade do qual eu me refiro aqui, não é uma miserabilidade em termos da quantidade, mas na qualidade, né? E na diversidade dos conteúdos e dos discursos aos quais nós somos submetidos diariamente. E aí o Mignolo vai falar, né, um pouco de que essa colonialidade de poder ela vai se organizar em torno do controle da economia, do controle da autoridade, né? Então, assim, tá muito na ponta do nosso nariz hoje no Brasil essa vivência, essa experiência, né? Também o controle da natureza, né? Então, quem nunca, se a gente abre os jornais e a gente vê exatamente o que significa, né? O que significa o recente comentário do nosso presidente a respeito da Amazônia, por exemplo, e do Brasil, né? O comentário sexista e racista, né? que ele estabelece em relação à nossa soberania nacional e a possibilidade de autodeterminação do povo brasileiro, né? Então, que está absolutamente ameaçado. Essa colonialidade de poder também, ela envolve recursos humanos, ela vai envolver, né, a própria discussão sobre gênero e sexualidade, ela vai envolver as questões da subjetividade, né, da vivência da subjetividade, e ela envolve também o conhecimento, né, a temática do conhecimento. Então, se a gente for ver bem, né, por esses elementos todos aí que vão organizar a colonialidade do poder, a gente vai perceber que a gente está dinamicamente presente em todos os elementos que constituem, né, essa colonialidade do poder, ou essa possibilidade de colonialidade do poder, ou essa sobrevida da colonialidade do poder nesse embate que a gente não consegue ganhar o jogo, né? Exatamente porque em algum lugar no nosso processo de formação as pessoas quiseram crer que esse processo ele que é um processo neutro, né? Que a técnica ajudaria a gente no arranjo desses fluxos informacionais,
e que a par isso não teria mais nada, né? A técnica garantiria essa acessibilidade à diversidade do conhecimento produzido, né? Então a gente teria dessa perspectiva uma possibilidade de estabelecer um discurso contra-hegemônico mesmo. Agora que a gente sabe muito bem, né, nós que estamos na prática, no cotidiano, tanto de pesquisa quanto de formação humana, que, né, a gente não vive num mundo ideal, né? A gente vai e vem, né? A gente mergulha nessa piscina mais ampla aí, né, nesse caldo mais amplo, que é um caldo com né, um conjunto de aditivos que são jogados nesse caldo aí, que querem turvar mesmo a vista das pessoas em relação às possibilidades, né, de mudança social mais efetiva. Então, a pós-colonialidade, a decolonialidade e a anticolonialidade, eles vão constituir nesse momento um marco epistêmico e político que vai ter no enfrentamento dessas lógicas estruturantes da colonialidade a sua questão fundamental, né? Então, quando a gente está falando em lutar contra a desigualdade, a gente está falando assim, em que medida esses processos coloniais eles vão se atualizando, né, nas novas lógicas estruturantes da sociedade e permitem, né, que o sul e o norte estejam tão distanciados em termos da distribuição, por exemplo, do privilégio, né? E como que nos países do sul a gente vai encontrar os fiéis representantes do norte se achando do norte, inclusive, né? Com o propósito de apertar ainda mais o torniquete da opressão, né? Então acho que é muito importante a gente ter isso em vista, né? Então tanto a pós-colonialidade como a decolonialidade e a anticolonialidade, eles vão criticar o apagamento das questões regionais em vista, por exemplo, né, do uso inadvertido de conceitos e formas universalistas abstratas, né? Então, que vai tornar assim como somos todos iguais, né? Então, assim, há uma igualdade, vamos dizer assim, há uma igualdade como ponto de partida, né? Uma igualdade como há um desenho, né? Uma lógica estruturante que vai mobilizar e construir e estruturar a sociedade com base numa perspectiva mais associada aos valores, né? Aos valores e ao estar no mundo que é branco, né? É branco. Se não branco, uma espécie de raiz, né? Propriamente, né? Mas um branco como valor, né? Como um valor semiótico, né? Da sociedade, né? Então acho que essa também é uma questão que nós precisamos debater, né? É uma questão que a gente precisa ter em conta.